E se a morte não for o fim da conversa, mas apenas uma pausa? O que acontece no silêncio que se instala depois que a última palavra é dita, o último abraço é dado e a porta desta vida se fecha? Para a maioria de nós, resta um eco, uma saudade que rasga o peito e uma pergunta que assombra as noites insones. Você ainda pode me ouvir? Nós repassamos memórias, buscamos rostos em meio à multidão, na esperança de um vislumbre, de um sinal, por menor que seja, que nos diga que eles estão em paz, que o amor que construímos não se desfez em pó. Este anseio por conexão, esta necessidade de saber o que há do outro lado do véu, é a dor mais antiga e universal da alma humana. É um vazio que nenhuma palavra de consolo parece preencher. Neste universo de incertezas, a jornada de um homem extraordinário brilha como um farol na noite escura da saudade. Poucos homens viram o que Divaldo Franco viu. Menos ainda, dedicaram a vida inteira a construir pontes de esperança sobre o abismo da morte. Através de sua mediunidade, que se manifesta há mais de 80 anos, Divaldo não apenas falou sobre a vida após a morte, ele se tornou um carteiro das almas, entregando mensagens de consolo, esclarecimento e, acima de tudo, de amor contínuo. Sua obra não é apenas sobre fenômenos espirituais, é sobre a prova viva de que os laços que nos unem são indestrutíveis e que nossos entes queridos, longe de estarem perdidos, anseiam por nos dizer que a vida segue, mais vibrante e real do que nunca. Neste vídeo, nós não vamos apenas listar sinais, nós vamos mergulhar nas revelações que Divaldo Franco, inspirado por benfeitores espirituais, trouxe ao mundo. Vamos desvendar os 5 caminhos fundamentais, pelos quais aqueles que amamos tentam desesperadamente nos alcançar, do sussurro mais sutil em nossa mente à prova mais tangível em nosso mundo físico. Esta não é uma jornada para os curiosos, mas para os corações que sentem falta, para as almas que buscam respostas e para todos que já olharam para o céu e se perguntaram se alguém estaria olhando de volta. O que você está prestes a ouvir pode não apenas confortar a sua dor, mas transformar para sempre a sua compreensão sobre a vida, a morte e o poder infinito do amor. Se esta busca por respostas já mexe profundamente com você, se o seu coração reconhece este chamado, escreva agora nos comentários: quero entender o que vem depois da morte. Sua jornada de descoberta começa com esta decisão. Inscreva-se no canal, não por nós, mas pela sua alma que merece encontrar a paz. No vasto silêncio que a saudade impõe, o que a alma mais anseia é por um sussurro, um eco, um sinal de que o amor não se perdeu no abismo da morte. Muitos buscam por manifestações grandiosas, por provas irrefutáveis que quebrem as leis do nosso mundo. Mas e se a primeira e mais constante forma de comunicação não for um estrondo, mas um sopro? E se a conversa mais profunda entre os dois mundos acontecer não do lado de fora, mas dentro de você? A espiritualidade, através da sabedoria de mentores como Divaldo Franco, nos ensina que o primeiro canal a se abrir é o da nossa própria alma. Antes que uma luz pisque ou um objeto se mova, é o nosso mundo interior que se torna o santuário do reencontro. É no palco sagrado dos sonhos e no silêncio da intuição que as primeiras palavras do além são ditas. Esta é a comunicação da alma para a alma, uma conexão tão sutil que muitas vezes a dor e a agitação do luto não nos permitem perceber. Mas ela está lá, esperando para ser ouvida. A verdade não grita, ela sussurra. O ensinamento central que precisamos compreender é este: a vida, após a morte, não transforma nossos entes queridos em seres estranhos e distantes. Eles continuam sendo quem eram, com suas personalidades, memórias e, acima de tudo, seu amor por nós. E por isso, eles usam os meios mais naturais e íntimos para se aproximarem. Conforme a doutrina espírita esclarece, durante o sono, nossa alma se desprende parcialmente do corpo físico, viajando para outras dimensões de existência. É nesse estado de liberdade que os encontros se tornam possíveis, não como delírios da mente, mas como experiências espirituais genuínas. Da mesma forma, em estado de vigília, nossa mente é um campo vibratório que pode ser tocado. A intuição, aquele saber súbito que não vem da lógica, é frequentemente um pensamento inspirado,
uma sugestão amorosa de um espírito amigo ou familiar que deseja nos guiar e consolar. Eles não invadem nossa mente. Eles tocam-na com a delicadeza de quem conhece profundamente o nosso coração. Entender isso é o primeiro passo para decifrar a linguagem do espírito. Há uma história partilhada em círculos de estudo inspirados pelos relatos que Divaldo Franco trouxe ao mundo sobre um jovem arquiteto chamado Léo. Ele havia perdido sua avó, uma mulher simples, mas de sabedoria imensa, com quem tinha uma ligação quase telepática. Léo estava diante de uma proposta de emprego em outro país, uma oportunidade que parecia irrecusável, mas que lhe causava uma angústia inexplicável. As noites eram de insônia e os dias de ansiedade. Certa noite, exausto, ele sonhou com sua avó. Ela não disse uma palavra. Apenas estava em seu jardim, regando suas roseiras, e olhou para ele com um sorriso sereno, o mesmo sorriso que ela dava quando queria dizer: "Acalme-se, meu filho, a resposta está onde seu coração encontra paz." Léo acordou com uma calma que não sentia há meses. Naquele mesmo dia, ao revisar o contrato, uma intuição fortíssima, quase uma voz em sua mente, lhe disse: "Olhe a cláusula pequena, olhe com os olhos da calma." Ele descobriu termos abusivos que o colocariam em uma situação de extrema vulnerabilidade. Aquele sonho e aquela intuição não eram apenas frutos da saudade, eram sua avó, usando a linguagem do afeto para protegê-lo. Como então aplicar isso em sua vida? Como aprender a ouvir essa voz silenciosa, em meio ao ruído do mundo e da dor? Comece pelo simples. Ao acordar, antes de pegar o celular ou se levantar, reserve 1 minuto. Feche os olhos e pergunte a si mesmo: com o que eu sonhei? Mantenha um caderno ao lado da cama. Anote as sensações, as imagens, as emoções dos seus sonhos, mesmo que pareçam sem sentido. Com o tempo, você começará a notar padrões, a distinguir os sonhos que são apenas o processamento do seu dia e aqueles que têm um peso diferente, uma clareza, uma paz que os torna especiais. Durante o dia, pratique pausas de silêncio. Quando uma ideia súbita ou um sentimento forte sobre uma situação surgir, não o descarte como mera fantasia. Questione sua origem. Ele vem do medo e da ansiedade, ou traz consigo uma sensação de clareza e serenidade? A intuição espiritual é como um músculo. Quanto mais você presta atenção a ela, mais forte e confiável ela se torna. Se isso ressoa em você, comente aqui embaixo: "Eu quero aprender a ouvir minha alma." Essa conexão interna através dos sonhos e da intuição é a base, o alicerce de toda a comunicação espiritual. É a prova de que o fio do amor nunca se rompeu. Mas o amor que nos une a eles é tão poderoso que, por vezes, ele precisa transbordar do nosso mundo interior para o mundo que nossos sentidos físicos podem perceber. Quando a alma sussurra e ainda assim não conseguimos ouvir, os espíritos de luz podem tentar um novo caminho, uma nova linguagem. Eles podem usar os nossos sentidos mais primários para nos dizer: "Eu estou aqui." É sobre essa manifestação, que toca nosso olfato e nossa pele, que falaremos a seguir, quando o véu entre os mundos se torna tão fino que podemos sentir o perfume e a presença daqueles que jamais nos abandonaram. Quando a mente está turva pela dor e o coração pesado pela ausência, a linguagem da intuição e dos sonhos, por mais presente que esteja, pode se tornar difícil de decifrar. O luto, por vezes, cria uma névoa densa ao nosso redor. E é nesses momentos, quando a comunicação sutil não consegue nos alcançar, que o amor do mundo espiritual busca um novo caminho, uma nova forma de atravessar o véu. Ele decide, então, falar não mais à nossa alma, mas aos nossos sentidos. Já aconteceu com você? Estar em um cômodo fechado e, de repente, sentir o perfume exato daquela pessoa que partiu? Ou, na solidão do seu quarto, sentir um toque leve no ombro, uma mudança súbita de temperatura, uma sensação tão nítida e inconfundível de que você não está sozinho? Essas não são alucinações da saudade. São abraços, são beijos, são manifestações de amor que usam a linguagem mais antiga e primitiva que conhecemos, a linguagem do corpo, dos sentidos que nos conectam ao mundo. O amor que parte não nos deixa órfãos. Ele apenas aprende a nos tocar de uma nova maneira. A explicação para esses fenômenos
é uma das mais belas revelações da doutrina espírita, e Divaldo Franco, através dos mentores espirituais, dedicou sua vida a nos elucidar sobre isso. Cada espírito, após a morte do corpo físico, conserva um envoltório semimaterial chamado perispírito. Pense nele como um corpo fluídico, uma cópia exata de quem éramos, que retém nossas memórias, nossa forma e nossas sensações. É através deste perispírito que o espírito pode interagir com o nosso mundo. Eles podem manipular os fluidos sutis do ambiente, combinando-os com sua própria energia, para materializar por instantes uma fragrância que nos era familiar. Eles podem aproximar seu perispírito do nosso, e essa proximidade gera uma interação energética que nosso corpo percebe como um arrepio, um calor ou a sensação de um toque. Não se trata de um milagre que quebra as leis da física, mas da aplicação de leis naturais de um universo que nossa ciência ainda engatinha para compreender. É a prova de que a matéria é apenas energia em um estado mais denso, e que aqueles que amamos aprenderam a manejar a energia em seu estado mais puro. Em uma de suas palestras, Divaldo teria partilhado a história de uma senhora chamada Helena, que havia perdido o marido, Raul, após 50 anos de um casamento de imensa cumplicidade. Raul era marceneiro e tinha um cheiro muito característico, uma mistura de cedro, verniz e do tabaco de seu cachimbo. Helena sentia uma solidão que parecia uma doença física. Em uma tarde chuvosa, sentada na poltrona onde Raul costumava ler o jornal, o desespero a tomou de uma forma avassaladora. Em prantos, ela sussurrou: "Raul, meu amor, me dê um sinal, eu não aguento mais." Naquele exato instante, a sala, que estava fechada, foi preenchida pela fragrância inconfundível de cedro, verniz e tabaco. Era tão forte, tão real, que Helena ergueu a cabeça, procurando a origem. Não havia nada, mas junto com o cheiro, ela sentiu uma presença ao seu lado e uma onda de paz tão profunda que suas lágrimas secaram. Ela não viu nada, mas soube com cada fibra do seu ser que Raul estava ali, dizendo sem palavras que o amor deles continuava a preencher cada canto daquela casa. Então, o que fazer quando uma experiência como essa acontecer com você? A primeira e mais importante atitude é: não a negue. Nossa mente racional foi treinada para encontrar explicações lógicas e imediatas para tudo. Foi uma corrente de ar. É a memória olfativa. Estou apenas cansado. Ao fazer isso, fechamos a porta que o mundo espiritual gentilmente tentou abrir. Em vez de racionalizar, acolha. Quando sentir aquele cheiro familiar, feche os olhos, respire fundo e agradeça. Diga em pensamento: "Eu senti. Obrigada por estar aqui." Quando sentir aquela presença, não se assuste. Relaxe os ombros e permita que a paz daquele momento o envolva. A receptividade é a chave. Crie um ambiente propício. A prece, a meditação, a música suave, tudo isso eleva a sua própria vibração e torna mais fácil para os espíritos benfeitores se aproximarem e interagirem. Se esta mensagem está fazendo sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que também sente saudade e precisa saber que não está sozinho. Estes toques, estes perfumes, são provas íntimas, presentes divinos para acalmar um coração de cada vez. São cartas de amor enviadas do além, escritas em uma caligrafia sensorial que só a alma do destinatário consegue ler com perfeição. Mas e quando o espírito deseja deixar uma mensagem mais clara? Não apenas um sentimento, mas um verdadeiro sinal. E se eles usarem os elementos do nosso mundo, uma pena que cai na sua frente, uma moeda que surge em seu caminho, uma música que toca no rádio no momento exato, para construir uma linguagem simbólica? A comunicação espiritual não para nos sentidos. Ela evolui para uma conversa codificada, um diálogo através dos símbolos que a vida nos apresenta. É sobre esta linguagem secreta que transforma coincidências em mensagens que iremos mergulhar a seguir. Nós aprendemos a ouvir a voz silenciosa da alma nos sonhos e intuições. Aprendemos a sentir o abraço invisível, através de um perfume ou de uma presença que arrepia a pele. Essas são comunicações diretas, íntimas, que acalmam o nosso coração. Mas e quando a mensagem precisa ser mais do que sentida? E quando ela precisa ser vista no mundo ao nosso redor?
Já lhe aconteceu de, em um momento de profunda angústia ou de uma pergunta que ecoava em sua mente, você encontrar uma resposta em algo totalmente inesperado? Uma pena que flutua e pousa suavemente a seus pés. Uma canção específica, a vossa canção, que começa a tocar no rádio no instante em que a saudade aperta. Ou um animal, uma borboleta, um beija-flor, que se comporta de uma maneira incomum, parecendo querer lhe dizer algo. Muitos chamam isso de coincidência, mas a espiritualidade nos ensina um outro nome: sincronicidade. É a linguagem secreta dos símbolos, o alfabeto do universo que os espíritos de luz utilizam para escrever cartas de amor para nós. Coincidência é o nome que Deus usa quando quer permanecer anônimo. O ensinamento que Divaldo Franco e os benfeitores espirituais nos trazem é que o mundo espiritual não está separado do nosso por uma muralha intransponível, mas por um véu de vibrações. Os espíritos, especialmente aqueles que nos amam e nos protegem, podem interagir com esse véu. Eles podem, através da força de seu pensamento e de sua vontade, um conceito que a doutrina chama de ideoplastia, influenciar sutilmente as energias e os acontecimentos ao nosso redor. Eles não criam a borboleta, mas podem inspirá-la a voar em sua direção. Eles não compõem a música, mas podem influenciar as ondas do rádio ou a playlist de um estabelecimento para que ela toque no momento exato. O objetivo não é realizar um truque de mágica, mas chamar a sua atenção para algo que tenha um profundo e pessoal significado para você. A chave para entender esta linguagem não está no sinal em si, mas na conexão que você tem com ele. É uma comunicação criptografada pelo amor, cuja senha é a sua própria memória afetiva. Pensemos na história de Mariana, uma jovem que perdeu a mãe, uma apaixonada por jardinagem, que sempre dizia que as joaninhas eram pequenos mensageiros da felicidade. Nos primeiros meses de luto, Mariana se sentia perdida em um deserto de tristeza. Ela se afastou dos amigos, do trabalho e do jardim que a mãe tanto amava. Uma tarde, sentada na varanda, ela olhava para as plantas secas e sentia que, junto com a mãe, toda a alegria da sua vida também havia morrido. Em meio a lágrimas, ela pediu um sinal, qualquer coisa que lhe desse forças para continuar. Naquele momento, uma única joaninha pousou em sua mão. Ela ficou imóvel, observando o pequeno ponto vermelho e preto. E então, outra pousou ao lado, e mais uma. Em poucos instantes, uma pequena colônia de joaninhas a rodeava, algo que ela nunca tinha visto acontecer. Naquele instante, o peso em seu peito se aliviou. Não era apenas um evento da natureza. Era uma resposta. Era sua mãe, usando seus pequenos mensageiros para dizer: a felicidade ainda está aqui, filha. Você só precisa voltar a cultivá-la. Como então podemos nos tornar fluentes nesta linguagem simbólica? O primeiro passo é o mesmo de um bom detetive: prestar atenção aos detalhes. A vida está constantemente se comunicando conosco, mas nós, na pressa e na distração, perdemos a maior parte das mensagens. Comece a observar as repetições, as pequenas coincidências que parecem ter um timing perfeito. Quando algo assim acontecer, não o ignore. Pare, respire e pergunte ao seu coração: o que isso significa para mim? Qual a memória? Qual a emoção que este símbolo desperta? O valor do sinal não é universal. Ele é intensamente pessoal. Um beija-flor pode não significar nada para uma pessoa, mas para outra, pode ser a lembrança viva do avô que os admirava no quintal. Se um símbolo especial já cruzou o seu caminho em um momento importante, escreva nos comentários: eu acredito nos sinais. Ao fazer isso, você não está apenas compartilhando uma história, você está validando a sua própria percepção espiritual. Esses sinais simbólicos são faróis de esperança, piscando na escuridão para nos guiar de volta à costa da paz e da aceitação. Eles nos lembram que somos observados, amados e guiados a cada passo do caminho. Mas a força da vida e a necessidade de conexão são, por vezes, tão intensas que o amor precisa fazer mais do que apenas nos mostrar um símbolo. Ele precisa fazer barulho. Ele precisa mover algo de lugar. Ele precisa deixar uma marca inconfundível, uma prova que não possa ser facilmente descartada como imaginação ou coincidência. E é aí que o véu se torna ainda mais fino,
quase rasgando. É quando a comunicação deixa de ser simbólica para se tornar física. Falaremos disso a seguir, quando os espíritos usam sua energia para tocar o nosso mundo de forma tangível. Nós caminhamos juntos por uma jornada de redescoberta da comunicação. Aprendemos a ouvir os sussurros na alma, a sentir os perfumes da saudade e a ler os símbolos que o universo nos escreve. São manifestações que tocam nossa intimidade, que nos confortam de dentro para fora. Mas e quando o amor é tão insistente, a saudade tão forte, ou a necessidade de dizer "eu continuo aqui" é tão urgente que o espírito precisa fazer mais? E se a energia daquele que partiu for capaz de transpor a última barreira, a mais densa de todas, que é a da matéria? Já lhe aconteceu de um objeto com grande valor sentimental se mover sozinho? De uma fotografia cair da estante sem nenhuma corrente de ar? De luzes piscarem ou aparelhos eletrônicos ligarem no exato momento em que você falava ou pensava naquela pessoa? Muitos se assustam, param, correm, mas a espiritualidade, na voz serena de mentores como Divaldo Franco, nos pede para fazer o oposto: parar, respirar e entender. Pois isso não é uma assombração, é uma visita, é a prova física de que a vida continua. A matéria é apenas um palco, os atores verdadeiros são as almas. Para compreender como isso é possível, precisamos ir um pouco mais fundo nos ensinamentos da doutrina espírita. Esses fenômenos, chamados de efeitos físicos, exigem uma complexa combinação de energias. O espírito que deseja se manifestar, que é a causa inteligente por trás do fenômeno, utiliza seu próprio fluido perispiritual e o combina com os fluidos do ambiente. Mas para que essa energia sutil possa atuar sobre a matéria densa do nosso plano, ela frequentemente precisa de um terceiro elemento, a energia vital, ou ectoplasma, doada, na maioria das vezes, de forma inconsciente, por uma ou mais pessoas presentes no local. É a fusão dessas três energias que cria uma alavanca fluídica, capaz de produzir um som, mover um objeto ou interferir em um circuito elétrico. É crucial entender: quando o sinal vem de um ente querido, a intenção não é assustar. Pelo contrário, é um esforço tremendo, um gasto de energia considerável para eles, feito com o único propósito de dizer: veja, eu sou real, o amor é real, a vida não acaba. Há um relato tocante que ilustra isso perfeitamente, uma daquelas histórias que ecoam a verdade dos ensinamentos que Divaldo nos legou. Uma família se reunia para o primeiro aniversário da matriarca, Dona Lúcia, após sua partida. A tristeza na casa era palpável. Sobre a lareira, havia um pequeno porta-joias de madeira que seu falecido marido lhe dera e que ela guardava como um tesouro. A caixinha, no entanto, não guardava joias, mas dezenas de pequenos bilhetes que os filhos e netos lhe escreveram ao longo da vida. Durante a reunião, o filho mais novo, segurando uma foto da mãe, disse em voz alta: "Ah, mãe, que falta a senhora faz. Queria tanto um abraço seu agora." Nesse exato momento, a tampa do porta-joias que estava fechada se abriu lentamente, como se uma mão invisível a levantasse. Um único bilhetinho de papel, amarelado pelo tempo, flutuou para fora e pousou suavemente no chão. O neto mais velho o pegou. Estava escrito com sua caligrafia de criança: "Para a melhor mãe do mundo, eu te amo." O choro na sala não era mais de tristeza, mas de uma emoção avassaladora, uma certeza consoladora. Dona Lúcia não apenas estava presente, ela havia encontrado uma forma de abraçar a todos com a mais pura memória de amor. O que fazer, então, se algo assim acontecer em sua casa? O primeiro passo é controlar o medo. O medo é uma vibração baixa, que pode atrair espíritos zombeteiros ou simplesmente bloquear a conexão amorosa que seu ente querido está tentando estabelecer. Em vez de temer, agradeça. Se uma luz piscar quando você olhar para uma foto, sorria e diga: "Eu sei que é você. Sinto sua presença." Se um objeto se mover, olhe para ele com ternura e diga em pensamento: "Obrigado pelo sinal, eu também te amo." Entenda esses atos como um imenso esforço, um telefonema de uma linha muito distante, com muita interferência, mas que completa a chamada pelo poder da vontade e do amor. Se você já viveu uma experiência física
que a lógica não conseguiu explicar, manifeste sua fé nos comentários. A matéria não é o fim. Você estará ajudando outras pessoas a substituírem o medo pela compreensão. Essas manifestações físicas são, para muitos, a prova definitiva. São a assinatura do Espírito no livro do nosso mundo material. Elas quebram nossas certezas, desafiam nossa lógica e nos forçam a admitir que há muito mais entre o céu e a terra do que sonha nossa filosofia. Mas por mais impactantes que sejam, será que são a forma mais elevada de comunicação? Um objeto que se move é de fato mais poderoso do que um sentimento que transforma uma vida inteira? Existe um sinal que não precisa de objetos, de símbolos ou de sons. Um sinal que é a própria essência do mundo espiritual, transmitida em sua forma mais pura e potente. É a prova suprema do amor, uma comunicação que não é vista nem ouvida, mas sentida no âmago do ser, trazendo uma paz que cura toda a saudade. Que é sobre essa conexão divina que falaremos para encerrar nossa jornada. Nossa jornada até aqui foi uma escalada de revelações. Nós aprendemos a decifrar os sussurros da alma nos sonhos, a sentir a presença deles em nossos sentidos, a ler suas mensagens nos símbolos do mundo e até a testemunhar sua força tocando a matéria. Cada um desses sinais é um presente, uma prova de que os laços de amor são mais fortes que a morte. Mas todos eles, de certa forma, são intermediários. Usam a mente, o ar, os objetos. E se houvesse uma comunicação sem intermediários? Uma conversa direta de coração para coração, de espírito para espírito? E se a maior de todas as provas não fosse algo para ver, ouvir ou tocar, mas algo que nos preenchesse por inteiro, remodelando nossa dor em paz? Existe um sinal assim. É o mais raro, o mais sublime e o mais transformador de todos. É a prova suprema. É quando o seu ente querido não lhe envia um sinal de amor, mas a própria essência do amor que ele agora sente. É a onda avassaladora de paz que confirma, para além de qualquer dúvida, a realidade da vida eterna. A maior prova da vida após a morte não é ver um espírito, é sentir-se como um. Este fenômeno, o mais belo de todos, é a essência do que Divaldo Franco e os espíritos de luz vêm nos ensinar há décadas. Não se trata de um mecanismo, mas de uma comunhão. Espíritos que já se encontram em esferas de paz e luz vivem imersos em um estado de bem-aventurança e amor incondicional. Através de canais como a prece sincera, a meditação profunda ou, muitas vezes, em um momento de completa e total rendição à dor, nós abrimos uma porta em nosso próprio campo vibratório. Através dessa porta, eles podem projetar diretamente em nós o seu estado de ser. Você não sente uma paz. Você sente a paz deles. Você não sente um amor. Você sente o amor que eles sentem. É uma transferência direta de consciência e emoção. A doutrina nos ensina que a prece é um telefone sublime, mas nesta experiência a ligação é tão pura que não há mais palavras, apenas o sentimento. É a confirmação final de que eles não apenas sobreviveram, mas que estão bem, que estão em paz. E por um instante sagrado, eles compartilham essa paz com você. Imagine a história de um pai, Carlos, que perdeu sua única filha, Ana, para uma doença súbita. Ele, que era um homem de fé, foi consumido por uma revolta profunda. Culpava a si mesmo, aos médicos, a Deus. Seus dias eram cinzentos, sua alma, um nó de amargura. Ele não queria sinais, não queria sonhos. Ele queria sua filha de volta e nada mais. Um dia, anos depois, visitando o lugar favorito de Ana, um penhasco à beira-mar, sua dor atingiu um pico insuportável. E ali, olhando para o oceano, ele desistiu. Não da vida, mas da briga. Ele soltou a raiva, as perguntas, a culpa. Ele apenas se entregou ao vazio. E no centro desse vazio, algo começou a acontecer. Uma onda de calor o envolveu, e com ela, um sentimento de amor tão puro, tão absoluto e tão alegre que ele nunca havia sentido. Não havia dúvidas. Era a essência de Ana. Não a Ana que partiu doente, mas a Ana em sua plenitude, em sua glória espiritual. Naquele amor, ele sentiu o perdão, a alegria e a paz dela. Carlos não precisou de mais nenhuma prova. Aquela onda de amor não apenas o consolou,
Ela curou sua alma e o ensinou a viver novamente. Como podemos nos abrir para uma experiência tão sagrada? A verdade é que não podemos forçá-la. Ela é um presente, uma graça, mas podemos preparar o terreno em nosso coração. Isso não se trata de buscar sinais, mas de cultivar um estado de ser. Começa com o perdão. Perdoar a quem acreditamos ter falhado, perdoar as circunstâncias, perdoar a Deus e, o mais difícil, perdoar a si mesmo. Enquanto a culpa e a raiva ocuparem o espaço, o amor não pode entrar. Pratique a prece sincera, não a prece que pede, mas a que conversa e agradece. Fale com seu ente querido, conte sobre seu dia, agradeça pelo amor que tiveram e, acima de tudo, encontre momentos de silêncio. Desligue o mundo lá fora e apenas seja. É na quietude da rendição que as mais belas flores espirituais desabrocham. Se você, em seu coração, busca essa conexão profunda, manifeste essa intenção nos comentários, com toda a sua fé. Meu coração está aberto. Esses 5 sinais, do sussurro intuitivo à onda avassaladora de paz, são como as pétalas de uma mesma flor, todas expressões diferentes da mesma verdade central. O amor não morre. Os laços que nos unem às almas que amamos são eternos e indestrutíveis. Eles não estão perdidos em um lugar distante. Estão a apenas um pensamento, uma prece, uma vibração de distância. Eles continuam sua jornada, assim como nós continuamos a nossa, e em momentos de graça, esses caminhos se cruzam e a saudade se transforma em certeza. Agora que conhecemos as pontes, a grande questão que a vida nos apresenta não é mais se eles podem se comunicar, mas sim como nós escolheremos viver, a partir de hoje, com a certeza desta verdade imortal. Nossa jornada nos levou das profundezas silenciosas da nossa alma até as fronteiras da matéria. Vimos que a comunicação dos nossos amados que partiram começa como um sussurro na intuição e um abraço nos sonhos. Ela se manifesta no perfume que nos visita, na presença que nos acalenta e nos símbolos que o universo desenha em nosso caminho para nos guiar. Vimos que o amor deles tem força para mover objetos, para acender luzes, como que a gritar por sobre o ruído do mundo. Nós estamos aqui. E por fim, aprendemos que a prova suprema não é vista nem ouvida, mas sentida, naquela onda de paz avassaladora que nos cura por dentro e nos dá a certeza da vida eterna. Cada um desses sinais, do mais sutil ao mais evidente, é uma carta de amor enviada do outro lado do véu, confirmando a verdade imortal que Divaldo Franco e os benfeitores espirituais incansavelmente nos ensinam. A morte não existe. O que existe é a transformação. Agora que você sabe disso, a pergunta inevitável ecoa na alma. Como você vai viver daqui para frente? Continuará a encarar a perda como um ponto final ou como uma vírgula na sublime poesia da existência? Usará esta certeza para enxugar suas lágrimas e as de quem está ao seu lado? Se o amor é a única coisa que levamos e a única ponte que nos conecta, como você vai amar hoje? A verdadeira finalidade desta revelação não é apenas nos consolar, mas nos inspirar a viver uma vida com mais propósito, mais bondade e mais coragem, sabendo que somos todos espíritos imortais em uma jornada de aprendizado. Se você sente que esta mensagem transformou algo dentro de você, se está pronto para não apenas entender, mas para viver esta nova realidade, deixe sua marca de fé nesta egrégora de luz. Escreva com confiança nos comentários: estou pronto para viver esta verdade. A descoberta não termina aqui. Este foi apenas o primeiro passo de uma longa e fascinante jornada. Há muito mais a ser revelado, muito mais a ser compreendido. Assine agora o canal e ative as notificações para continuar sua jornada de iluminação. Este é só o começo. Clique no próximo vídeo que aparece na sua tela. A próxima revelação pode ser exatamente aquela que sua alma está buscando.